Bom, pessoal, na aula de hoje nós vamos discutir um pouco o que seria o teste de hipótese. Só que antes da gente entrar nessa discussão do teste de hipótese, e já entrando nessa discussão, vamos definir o que seria hipótese, né? Então, o que é uma hipótese? É uma afirmação provisória sobre um determinado fenômeno. E como que essa hipótese ela é gerada? Então, inicialmente, nós observamos aquele fenômeno, depois da observação, nós geramos aquela hipótese, e depois há uma demonstração. Então, nós vamos verificar, nós vamos colocar à prova aquela hipótese. E a partir do resultado dessa demonstração, nós concluímos por ou sustentar aquela hipótese que foi formulada, ou não sustentar aquela hipótese que foi formulada, né? Então, nós podemos rejeitá-la. Então, é dentro dessa perspectiva que nós analisamos as hipóteses. Então, existe um teste de hipótese? Por que eu quis trazer esse questionamento aqui? Porque eu já quero deixar claro, pessoal, que não há como a gente saber qual hipótese é a verdadeira. Se é a hipótese A, hipótese B ou hipótese C. Não há, dentro do ponto de vista filosófico, como ter a certeza das coisas. Então, a ciência, né, que usa a estatística para poder analisar os fenômenos, ela trabalha dentro de probabilidades. O que a estatística pode trazer para a ciência são as probabilidades. Então, nós trabalhamos com essa ideia de probabilidade e dentro das probabilidades nós vamos ou sustentar aquela hipótese ou rejeitá-la, certo? Então, a partir de quando nós desenvolvemos a metodologia para fazer aquela demonstração, se a hipótese ela pode proceder ou não, nós escolhemos isso, né? Nós concluímos sobre ou seguir ou rejeitar aquela hipótese com base nas probabilidades. Então, quanto mais provável for daquela hipótese ser aceita, mais eu vou tender a aceitá-la, certo? Então, a estatística vai me dar as probabilidades e a partir disso eu vou ou decidir ou por sustentar aquela hipótese ou por rejeitar a hipótese, mas nunca tendo a certeza de qual que é a verdadeira e qual que é a falsa. A estatística ela trabalha com a incerteza e nós usamos as probabilidades para tomada de decisão, ok? E dentro das hipóteses nós temos dois tipos de hipótese: a hipótese científica e a hipótese estatística. A hipótese científica ela é uma hipótese mais geral, mais conceitual, e já a hipótese estatística é um refinamento da hipótese científica. Como assim esse refinamento? A hipótese científica, como eu disse para vocês, ela é conceitual. Então, vou colocar um exemplo. Eu quero verificar se o medicamento X ele reduz a pressão arterial do grupo que ingeriu esse medicamento quando comparado ao grupo que não ingeriu. Então, eu desenho o estudo e faço ele e eu quero testar isso, né? Se esse medicamento ele reduz ou se ele não reduz, e eu tenho uma hipótese de que esse medicamento ele reduz a pressão arterial. Só que a hipótese estatística ela vai um pouco mais além. Por que ela refina? Porque ela vai dizer o quanto. Então, e eu não falei somente que o medicamento vai reduzir a pressão arterial. Eu digo que o medicamento vai reduzir, em média, tantos milímetros de mercúrio. Então, eu ofereço o parâmetro e eu quantifico esse parâmetro. Posso quantificar esse parâmetro dentro da hipótese estatística. Então, para deixar aqui bem claro, né, para diferir as duas, a hipótese científica ela não coloca o parâmetro em jogo e a hipótese estatística ela coloca esse parâmetro, no caso a média. Né? Eu posso falar que, no caso da estatística, que eu hipotetizo que aquele determinado medicamento, naquela determinada intervenção, ela reduza a pressão arterial, a média de pressão arterial entre o grupo que tomou e o grupo que não tomou. Né? Então, no caso, o grupo que tomou o medicamento, ele tem uma média de pressão arterial menor do que aquele grupo que não tomou. Então, veja que na hipótese estatística, eu já estou colocando o parâmetro, a média e o valor. Né? Então, eu trabalho basicamente na hipótese estatística com o parâmetro, né, que seria a minha média. Ok? E dentro da hipótese estatística, eu tenho duas hipóteses. Eu tenho a hipótese nula e a hipótese alternativa, certo? Aqui na hipótese alternativa, faltou colocar o H1. Aqui está H0 e aqui seria H1 ou HA. O que seria, então, a hipótese nula e a hipótese alternativa? A hipótese nula, pessoal, ela sempre diz que não há relação entre as variáveis, que não há diferença. Então, se eu estou comparando o grupo A versus o grupo B, e o grupo A tomou o medicamento que eu hipotetizei que ele reduz a pressão arterial, a hipótese nula ela diz que não há diferença entre as médias.
ela diz que não há diferença entre as médias. Então, a diferença da média do grupo A e do grupo B é zero. A hipótese nula ela sempre vai usar essa ausência de efeito, certo? Essa ausência de associação. Então, no caso, se eu estiver verificando correlação, qual que é a hipótese nula? Eu digo que não há correlação, certo? A hipótese nula é a hipótese científica, digamos assim, né? Ela não a científica daqui, né? É uma hipótese. Por que eu falo hipótese científica, mas não confunda com essa daqui? Porque nos testes de hipótese, melhor dizendo, essa é a hipótese dos testes de hipótese, né? A hipótese nula. Por quê? Porque mais para frente nós vamos ver nos slides que para realizar o teste de hipótese, os testes estatísticos eles trabalham com esse conceito de hipótese nula, certo? Então, eles dizem basicamente que não há diferença, certo? Então, até o momento, conceitua a hipótese nula dessa forma, né? Pense, na verdade, na hipótese nula dessa forma, que não há relação entre variáveis, certo? Não há diferença entre ali não há relação, né? Não há diferença se for tratar de médias, né? Não há diferença entre médias. Então, no caso da pressão arterial, o grupo A e o grupo B, eles não se diferem em relação à média, certo? Já a hipótese alternativa é a hipótese do pesquisador. A hipótese alternativa, ela diz que sim, que há diferença, seja para mais ou seja para menos. Então, no caso desse medicamento, eu fiz uma revisão de literatura por trás, construí meu projeto de pesquisa. Então, eu tenho todo o embasamento, todo o arcabouço teórico para falar que aquele medicamento, muito provavelmente, ele vai reduzir a pressão arterial daquelas pessoas que tomaram. Então, veja que a hipótese nula, ela diz que a diferença entre médias é zero. E a hipótese alternativa diz que a diferença entre médias é diferente de zero. Pode ser tanto para mais ou para menos, a depender do que eu estou analisando, certo? Então, conceitue, né, entenda essa diferença entre hipótese nula e hipótese alternativa. Então, ó, aqui mais um slide para conceituar hipótese nula e hipótese alternativa. Aqui um detalhe interessante, pessoal. Ó, nessa primeira, nós temos a hipótese nula. Né? O que ela diz? Ó? A média do grupo A, a média da população A, é igual à média da população B. Certo? Então, H0, a hipótese nula, ela diz que as médias dessa população, né, da população A e da população B, elas são iguais. Já a hipótese alternativa, ela diz que a média da população A é diferente da média da população B. Okay? Aqui faltou o HA, certo? Mas aqui é a hipótese nula e aqui a hipótese alternativa, certo? Então, é que fique bem claro. A gente aqui está testando diferença. Se fosse correlação, não teria correlação, né? No caso da hipótese nula. Então, a hipótese nula sempre diz que não há diferença entre a média dos grupos. Já na hipótese alternativa, ela diz que há diferença. A hipótese alternativa diz que há diferença. Então, pelo resultado do teste de hipótese, como estamos analisando uma amostra da população, escolhemos um caminho. Ou a gente rejeita a hipótese nula, ou a gente falha em rejeitar a hipótese nula. Guilherme, não entendi. A depender do resultado do teste de hipótese, ou nós rejeitamos H0, né? Nós não trabalhamos com essa ideia de que não há efeito, ou então nós falhamos em rejeitar H0. Vamos pensar aqui. O que diz H0? Eu estou testando uma diferença, ver se há uma diferença, né? Qual que é a hipótese nula? É que não há diferença. Se eu rejeito a hipótese nula, quer dizer que eu tenho uma evidência para sustentar a hipótese alternativa, né? Que há uma diferença entre médias. Já quando eu falo falhar em rejeitar, quer dizer que eu não vou conseguir rejeitar a hipótese nula. Eu não vou dizer, na verdade eu não consigo dizer que há uma diferença. Não consigo dizer que há uma diferença. Porém, isso não valida a hipótese nula. Isso não valida a hipótese nula. O fato de eu não ter encontrado uma diferença não transforma automaticamente a hipótese nula numa hipótese verdadeira, certo? O fato de eu não ter encontrado a diferença não quer dizer que essa diferença ela não exista. Então, apenas eu não tenho uma evidência que seja possível rejeitar a hipótese nula, ok? Então, vamos ao raciocínio passo a passo do teste de hipótese. Primeiramente, nós selecionamos o desfecho adequado. Depois, idealizamos a pergunta de pesquisa, né? Isso tudo junto a gente faz, a gente seleciona o desfecho, né? Idealiza a pergunta de pesquisa, né? no mesmo momento.
Posteriormente, depois que há escrito do projeto, submissão do comitê de ética e tudo mais, são colhidos os dados. Né? Então, nós temos o processo de obtenção desses dados. Okay? Depois, com esses dados em mão, nós vamos entrar na parte estatística. Né? Nós vamos começar a analisar esses dados pela parte estatística. E ao realizar essa análise, né, antes da gente, na verdade, analisar, nós devemos computar, até lá no projeto de pesquisa mesmo, né, uma regra de decisão para aceitar ou falhar em rejeitar H0. Isso aqui eu vou explicar um pouco mais para vocês mais para frente. E depois disso, por força da evidência, nós ou rejeitamos H0 ou falhamos em rejeitar. Então essa é a sequência. Vamos lá ver cada tópico desse passo a passo. Então nós pegamos, né, a nossa população, fizemos o cálculo amostral direitinho e pegamos ali a nossa amostra, né, uma amostra representativa da população. Lembrando que não necessariamente mesmo que eu faça o cálculo do tamanho amostral, eu tenho uma perfeita amostra representativa da população. Né, eu incorro em erros. Então eu incorro no que a gente chama de erro amostral, né, que é pegar uma amostra que não seja ali representativa da população. Okay? Mas nós realizamos aqui o processo, todo o procedimento, como manda a metodologia. Nós temos ali a nossa amostra. Selecionamos o desfecho adequado, né? A gente já fez o cálculo do tamanho amostral, selecionamos o desfecho adequado. E esse desfecho é a investigação dos efeitos do tabagismo durante a gravidez no peso dos recém-nascidos de um hospital de Fortaleza. Então, nós vamos investigar o efeito do tabagismo, ou seja, será que mães que fumam durante a gravidez, os bebês delas, né? Os bebês, os recém-nascidos, ali no momento que eles nascem, né? O peso desses bebês de mães que fumaram durante a gravidez, na verdade, é diferente do peso dos bebês das mães que não fumaram durante a gestação. Então é isso que a gente vai saber. Então, a pergunta de pesquisa é: o tabagismo materno durante a gestação interfere no peso dos recém-nascidos a termo? Né? Assim que o bebê nasce, vamos medir e vamos verificar. Nós partimos para a coleta dos dados. A coleta deve ser realizada por pesquisadores previamente treinados e material apropriado e devidamente ajustado. Agora, vamos para aquela parte da regra de tomada de decisão, de rejeitar a hipótese nula ou não. Preste atenção. Quando realizamos um teste de hipótese, nós registramos nossos achados com base na estatística dos testes. E essa estatística ela vem com a margem de erro. Ou seja, tem ali minha coleta dos dados, vou analisar estatisticamente os meus dados. A estatística ela não é a certeza. Juntamente com a estatística, existe uma margem de erro de tudo ali que a gente fez, né, que a gente tenha feito ali, possa estar errado. Então, nós trabalhamos com essa margem de erro de quando eu encontro ali uma diferença, pode ser que eu esteja errado quando eu aponto que há uma diferença, certo? Então, sempre na estatística há uma margem de erro. Então, em estatística inferencial, a incerteza faz parte do nosso universo. Não temos que quantificar, então temos que quantificá-la para que possamos apresentar os nossos resultados. Então, nós quantificamos essa incerteza para que a gente possa tornar a apresentação dos dados mais transparente. Então, quando falamos que existe uma diferença de médias, né, eu falo que a média do grupo A é diferente da média do grupo B, quando eu falo que a média dos pesos nelas diferem, quando eu falo isso, ou que há uma correlação, um outro tipo de desenho experimental, etc., não estamos totalmente certos disso. É como eu falei, a gente não tem certeza. Quando eu falo que há uma diferença entre grupos, ou há uma correlação, né, ou há qualquer outro tipo de efeito, eu falo diferença e correlação porque fica mais fácil a gente entender. Quando a gente fala que há uma diferença, né, essa diferença não quer dizer que a gente esteja certo que há essa diferença, mas sim que há uma maior probabilidade para que haja essa diferença, certo? Então, nós podemos estar errados quando a gente fala que há uma diferença, que houve uma diferença. Então, podemos correr o risco de afirmar algo que não ocorre na realidade. Em estatística, isso é chamado de erro do tipo 1. O que é o erro do tipo 1? É a probabilidade de eu dizer que há uma diferença quando na verdade não há. Então, em estatística, isso é chamado de erro do tipo 1, dizer que existe uma diferença quando na verdade essa diferença não existe. A probabilidade de cometermos o erro do tipo 1 é chamado de alfa, que geralmente é de 5%. Então, o que é o erro do tipo 1? O que é alfa? Guilherme, me confundir. Erro do tipo 1 é igual a alfa. Né? Erro do tipo 1 também é chamado de erro alfa, certo?
E o que é esse erro alfa, o erro do tipo 1? É a probabilidade de eu estar errado quando eu digo que há uma diferença entre grupos, certo? E geralmente nós colocamos esse alfa como 5%. Então, eu tenho até 5% de probabilidade de estar errado quando eu digo que há uma diferença. Então, o erro do tipo 1, ou alfa, é a minha máxima probabilidade, também pode ser entendido dessa forma, né? A minha máxima probabilidade de erro, a minha máxima probabilidade de estar errado quando eu digo que há uma relação entre variáveis. Um alfa de 5%, como disse, né, indica que temos 5% de probabilidade de estarmos errados quando dizemos que há uma diferença, quando na verdade não há. Então, ó, nesse exemplo, nós temos aqui esse clínico, né? E ele vai consultar esse homem e ele diz, cara, você está grávido. Né? Então, na realidade, esse homem, a gente sabe que biologicamente não tem como um homem engravidar. Ele não tem uma estrutura para ter esse fenômeno, né, acontecendo nele. Então, o erro do tipo 1 é o erro falso positivo. É eu dizer que há uma diferença, né, que há um evento, né, que aquele evento ali ele ocorre, que aquela relação entre variáveis ocorre, quando na verdade não ocorre. Então aqui, esse evento, né, ele disse que ocorre, o homem está grávido, quando na verdade a gente sabe que não ocorre. Então ele está cometendo aqui um erro do tipo 1, certo? Que é o falso positivo. Né? Isso acontece também em exames, né, de uma maneira geral. Quando a gente fala que um determinado teste que ele é falho, né? Então ele pode dizer que o indivíduo ele possa estar com alguma anomalia clínica, quando na verdade ele não está. Então esse é o erro do tipo 1. E esse alfa, né, a gente consegue representar ele matematicamente como alfa é a probabilidade, esse P é a probabilidade, alfa é a probabilidade de rejeitar H0 quando H0 é verdade, ou seja, a probabilidade de rejeitar H0, que é a probabilidade, né, de dizer que há uma diferença, quando na verdade não há diferença, quando H0 é verdadeira. Então, já que a gente entendeu o que é esse erro do tipo 1, né, que é a mesma coisa que alfa, vamos lá. Usar uma regra de decisão para aceitar ou falhar em rejeitar H0. Então, nós vimos o que é alfa e erro do tipo 1. Né? Com esse entendimento, aí nós vamos usar uma regra de decisão para aceitar ou falhar em rejeitar a hipótese nula. Né? Então, vamos lá. Dessa forma, devemos descrever, ainda na fase de escrita do projeto de pesquisa, né, na fase lá da análise estatística, o alfa, ou a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Esse alfa pode ser de 5% ou de 1%, ou outro valor. Quanto menor o valor de alfa, menor a probabilidade de cometer um erro do tipo 1. Ou seja, menor a probabilidade de eu estar errado quando eu digo que há uma diferença. Aqui está quando eu coloco o alfa de 5%. Né? Eu tenho aqui a probabilidade de 0,025 de estar errado. E aqui a probabilidade de 0,025 de estar errado, né, de um lado ou de outro, aqui nas extremidades da curva normal. Juntando as duas, eu tenho uma probabilidade de 0,05 de estar errado quando eu digo que há uma diferença. Ou aqui os diferentes valores de alfa. Um alfa de 0,05 está aqui no meio. Um alfa de 0,01 está aqui, ó, mais afastado, né? Ou seja, eu tenho valores aqui que eles podem que eles se distanciam mais aqui da média, né? Então tem valores aqui mais extremos. E eu tenho aqui um alfa maior, certo? Então aqui a gente tem as classificações, aqui a gente tem uma ideia dos valores de alfa, certo? Então, pessoal, nessa imagem a gente também consegue ter uma outra definição aqui, que eu não falei até agora, que é a da região de significância. Né? O que é um nível de significância? O alfa, pessoal, como eu falei para vocês, ele é a probabilidade da gente estar errado quando nós dizemos que há uma diferença. Então, é a probabilidade da gente cometer um erro do tipo 1, certo? É a máxima probabilidade de erro que eu posso cometer quando eu digo que há uma diferença, quando na verdade não há. Então, esse alfa, pessoal, ele é também chamado de nível de significância, certo? Quando eu tenho um alfa e abaixo dele, né, eu tenho uns valores, né, eu marco o alfa e abaixo dele também tem os valores, aquela região que estão abaixo do meu nível de significância, na verdade, aquela região que está abaixo do meu alfa, ela é uma região que eu falo que ela é uma região de significância, certo? É uma região de significância. Ou seja, quando o meu valor de P ele for inferior ao meu alfa, eu digo que ele é um P estatisticamente significativo e aquela diferença entre grupos ela é estatisticamente significativa, certo?
Então, quando o meu valor de P ele for menor do que o alfa, eu digo que a gente tem ali uma relação estatisticamente significativa. Certo? Então, quando esse valor de P ele é maior do que o valor de alfa, nós dizemos que não há uma relação estatisticamente significativa. Então, nós temos aqui ó, uma região de significância, ou uma região de não significância aqui, e aqui uma região de significância dentro de um lado da curva normal e de outro lado da curva normal. Lembrar que o alfa a gente colocou como 5%, geralmente as pesquisas colocam como 5%, mas também pode ser 1%. Então, como na curva normal, a curva normal, uma das propriedades dela é ser simétrica, nesse lado de cá, alfa dividido por 2 é 0,025, né? Se a gente assumir o alfa como 0,05. E do outro lado, do mesmo jeito, 0,025, porque é alfa dividido por 2. E juntando 0,025 com 0,025, nós temos um alfa de 0,05. Nessa outra figura, nós conseguimos ver aqui a letra F, que representa a função na curva normal, né? Então, esse pedaço aqui que eu estou pegando é o finalzinho desse aqui, certo? Nós temos o valor de Z, que representa ali mais ou menos 1,96 desvio padrão. O valor de X, que é o valor de P. E essa região aqui é a região de significância, certo? Região de significância. Se o valor de P ele for menor do que essa região de significância, ele é dito estatisticamente significativo. Então, atenção. Alfa de 5%, quando eu falo, né, geralmente essa frase aqui ela é muito difundida. Alfa de 5% quer dizer que há 5% de probabilidade da hipótese nula ser verdadeira. Não, isso não é verdade. Quando eu falo que o alfa é de 5%, quer dizer que eu tenho 5% de probabilidade de estar errado quando eu digo que há uma diferença. Só que esse 5% de probabilidade de eu estar errado não confirma, não valida a hipótese nula, certo? Apenas quer dizer que há 5% de probabilidade de eu estar errado, mas isso não quer dizer que a hipótese nula tenha 5% de probabilidade de ser certa, né, de estar certa. Então, por força da evidência, nós iremos ou rejeitar a hipótese nula ou falhar em rejeitar a hipótese nula. Então, após feita a coleta e análise dos dados, obtém-se uma estatística do teste com um valor de P. Caso esse valor de P seja menor do que o alfa atribuído inicialmente pelos pesquisadores, no nosso caso foi 5%, rejeitamos H0. Então, caso o valor de P seja menor do que o alfa, nós rejeitamos a hipótese nula. Caso contrário, caso o valor de P seja maior do que o alfa, nós falhamos em rejeitar a hipótese nula. Nós não conseguimos dizer que há uma diferença, mas isso não confirma, isso não confirma que na realidade não existe diferença, apenas que não foi observado. Então, no geral, né, em resumo, vamos aqui. Ó. O resultado daquele nosso exemplo, né? A diferença de peso médio dos bebês de mães fumantes foi de 208,4 gramas, certo? Então, os bebês, aqui eu não coloquei o restante dos dados, mas os bebês das mães que não eram fumantes, eles têm um peso, né, em média maior do que os das mães que eram fumantes, e a diferença é de 208,4 gramas. E essa diferença foi estatisticamente significativa ou não? Vamos verificar o valor do P para isso. Né? Então, o valor do P foi de 0,012, certo? Como esse valor de P de 0,012 foi menor que 5%, então nós rejeitamos a hipótese nula. Certo? Nós rejeitamos a hipótese nula e nós temos forte evidência para sustentar a hipótese de que os pesos dos bebês de mães fumantes diferem das mães não fumantes. Ok? Então, espero que tenha ficado claro. Quando o valor de P for menor do que o alfa, nós dizemos que há uma diferença significativa, estatisticamente significativa, na verdade. Sempre lembrar que há uma diferença do ponto de vista estatístico. E quando o valor de P for maior do que o alfa, nós dizemos que não foi possível verificar a diferença estatisticamente significativa. E em resumo, pessoal, nós temos aqui esse fluxograma. Então, inicialmente nós temos a pergunta de pesquisa, depois a hipótese, né, a hipótese nula e a hipótese alternativa. Sempre que a hipótese do pesquisador é a hipótese alternativa, de que há uma diferença entre os grupos, né, entre a média dos grupos. E em seguida nós temos a análise estatística. Se o P foi maior que 0,05, nós dizemos que não foi observada diferença entre os grupos, né, então nós falhamos em rejeitar H0. E se o P for menor que 0,05, nós temos ali uma evidência para rejeitar H0. Então, nós dizemos que há uma diferença
muito possivelmente há uma diferença ali entre os grupos. Lembrar, pessoal, quando eu falo aqui de ter evidência suficiente para rejeitar a hipótese nula, não é só com base no valor de P, certo? Porque o valor de P você consegue burlar esse valor de P, certo? Mas aqui a gente está contando com a metodologia sendo bem feita, que não tenha um viés que prejudique a conclusão, certo? Que não teve nenhuma manobra do pesquisador, né, de forma intencional, para burlar esses dados. Então, a evidência ela está por conta da metodologia, certo? E a estatística ela vai só respaldar essa metodologia bem feita, ok? Então, é isso, pessoal, e até a próxima.